Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, venho à tribuna do Senado Federal para alertar o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para os erros e as falhas de modelagem que estão sendo sinalizados através do processo de concessão da BR-262, uma das mais importantes BRs, não apenas para o meu estado, mas também para o país. Vou me referir especificamente à BR-262, que corta o Espírito Santo, estado que tenho o prazer de representar nesta casa, que liga a nossa capital a Belo Horizonte. A obra de duplicação da BR-262 é esperada há muito tempo pelos capixabas, e não apenas pelos capixabas, também pelos mineiros. A BR-262 é um importantíssimo corredor de escoamento de parte relevante da produção brasileira. Um grande contingente, enfim, de brasileiros passam pela BR-262 e um grande contingente, naturalmente, de capixabas por lá trafegam no dia a dia. Mas esta rodovia não serve apenas ao uso da atividade estratégica, no sentido do escoamento da produção. Ela é uma rodovia utilizada no dia a dia por muitos municípios, tanto do estado de Minas Gerais, como do estado do Espírito Santo. Somente em meu estado ela corta pelo menos 22 municípios. A duplicação da BR-262, portanto, é fundamental, é estratégica para o desenvolvimento do Espírito Santo. Mas é, sobretudo, importante para garantir um deslocamento seguro e confortável para tantos capixabas e brasileiros que a utilizam no dia a dia. A intensidade do uso, a relevância econômica e o longo tempo de espera pela duplicação não autorizam o governo federal e a ANTT a realizarem um processo de concessão sem o devido cuidado e com extraordinárias inconsequências se for levado a cabo esta concessão como deseja o governo federal, e eu explico por quê. Vou abordar 4 aspectos que poderão inviabilizar o processo de concessão e de operação adequada desta importante rodovia para o meu estado, para o estado do Espírito Santo. Primeiro, a cobrança de tarifas com a incorporação do conceito de subsídio cruzado. A duplicação do trecho do território capixaba com recursos do PAC e gerenciamento pelo DENIT. A eliminação de obras fundamentais para a qualidade da via com o objetivo de redução de custos e de investimentos. E a imposição até mesmo de uma taxa de retorno que salta aos olhos. A cobrança de tarifas com subsídio cruzado é uma prática já conhecida e reprovada pelos capixabas, pois impõe ônus em demasia a muitos usuários em benefício de outros. Nós, capixabas, temos no Espírito Santo uma mal-sucedida experiência com o subsídio cruzado urbano através do sistema Rodossol, com 67 quilômetros que liga a nossa capital, Vitória, até Guarapari, e que incorporou a terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha e foi construída com recursos públicos, recursos do contribuinte. O pedágio pago na ponte não se destina apenas a custear a sua manutenção, o que é razoável e, em geral, aceita pelo cidadão usuário, porque a conservação e a manutenção de um equipamento como esse é algo fundamental. Mas esse pedágio, ele se destina também a amortizar investimento feito pela empresa concessionária Rodossol S.A. na duplicação da rodovia que liga a cidade de Vila Velha até a cidade de Guarapari. Assim, um grande contingente de capixabas, moradores de Vitória e Vila Velha, cidades conectadas no ambiente metropolitano, pagam
uma tarifa elevada e desproporcional de pedágio, tendo em vista o pequeno trecho percorrido. Enfim, uma distorção que sempre foi questionada pelos capixabas e se tornou um ponto central das recentes mobilizações populares. O contrato de concessão encontra-se sob auditoria e a Justiça Estadual determinou, em compartilhamento com o Ministério Público local, a redução da tarifa de R$ 1,90 para 80 centavos, sendo este último valor, supostamente, em análise, o custo da manutenção e conservação da ponte. Pois bem, é essa experiência mal sucedida que agora o governo federal quer reproduzir em terras capixabas. O trecho de 180 quilômetros situados dentro do território capixaba será duplicado pelo DENIT com recursos públicos do PAC. O trecho de 188 quilômetros situado no território mineiro será duplicado pela concessionária vencedora da licitação com recursos próprios. A tarifa de pedágio serão cobrados em 5 pontos da rodovia, sendo 2 no Espírito Santo e 3 em Minas Gerais, de forma a remunerar a concessionária pelos investimentos realizados, pelos custos de manutenção da rodovia e pela taxa interna de retorno como forma de viabilizar os investimentos. As tarifas determinadas para os 2 pontos de pedágio situados no território capixaba são as mais elevadas e se prestarão a amortizar investimentos realizados no território mineiro. Como explicar ao contribuinte capixaba, ao cidadão brasileiro, que uma rodovia construída com recursos públicos possa ser pedagiada, como forma de você viabilizar a concessão de investimentos num Estado que é Estado irmão, que é um Estado com quem nós compartilhamos desafios. Mas essa é uma explicação, esta é uma sustentação que não há como se fazer. Com esses valores de pedágio, um pequeno agricultor capixaba, da região do Caparaó, da região serrana, enfim, do meu estado, que terá que se dirigir para Vitória para comercializar os seus produtos, porque é no município de Cariacica que se encontra a nossa central de abastecimentos, que faz a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros que são produzidos nesta região do meu estado. Uma região liderada pela pequena propriedade de base familiar. Um produtor que diariamente vai usar essa região terá que gastar aproximadamente R$ 38,00 por dia, portanto, R$ 1.000 por mês. Isto é inexplicável, é inaceitável. Associado a essa questão, encontramos um outro problema. O edital estabelece o prazo de 5 anos para a duplicação da rodovia e a cobrança a partir do 2º ano da concessão. Como a previsão de assinatura do contrato de concessão é o do dia 9/12 de 2013, o edital prevê que no ano de 2014 deverão ser duplicados pelo menos 10% da rodovia e a concessionária fica autorizada a cobrar pedágio a partir de 2015, ou seja, primeiro pagamos pedágio para depois recebermos benefícios e investimentos que vão proporcionar a duplicação da BR-262 e, através da duplicação, vamos estar corrigindo, retificando pontos críticos, porque essa é uma rodovia extremamente delicada, com muitos acidentes. Os capixabas poderão ser obrigados a pagar o pedágio antes de ter a rodovia duplicada, uma vez que é o DENIT o responsável pela duplicação do trecho capixaba da rodovia. As obras de duplicação de responsabilidade do DENIT ainda não foram iniciadas. Perguntamos, como podem os capixabas acreditar que o DENIT dará conta de duplicar 180 quilômetros de rodovia em área de relevo acidentado e traçado sinuoso que demanda muitas obras de desmonte e remoção de rochas, aterros, pontes e viadutos? O DENIT, senhor presidente,
há 13 anos está empenhado em duplicar um trecho de 25 quilômetros da BR-101 que contorna a região metropolitana da Grande Vitória e ainda não conseguiu concluir essas obras. O DENIT é um mau exemplo de órgão público, pois é ineficiente na execução de suas funções e ainda sujeita os brasileiros a inúmeros casos de malversação de recursos públicos. Em matéria do fim de semana, da jornalista Rita Brito, do jornal A Gazeta, que fez um belo trabalho de investigação jornalística, ouvindo especialistas e conhecedores de BRs e rodovias, ficou muito claro a necessidade do governo federal repensar. Ainda há tempo para que o bom senso prevaleça, há tempo para que o bom senso possa se fazer presente, possa presidir e possa mover as autoridades que estão liderando esse processo equivocado, um processo que não tem pé e não tem cabeça, um processo que vai produzir em nosso Estado muita angústia. Foram eliminadas ainda as obras inicialmente previstas de ruas laterais, de vias marginais nos entroncamentos com rodovias estaduais e a construção de 4 passarelas em seções em 2 níveis. Enfim, essas eliminações foram feitas visando manter o pedágio abaixo de R$10, mas podem comprometer o programa de melhorias inicialmente previstos e condições de segurança de tráfego no trecho localizado em território capixaba. Por isso, senhor presidente, nós estamos desde ontem num debate muito forte com o governo federal, com as pastas que lidam diretamente com esse tema. Ontem estivemos com o ministro César Borges, que nos recebeu muito bem, que ouviu atentamente as colocações da bancada capixaba. Eu estive lá pessoalmente, mas também os nossos colegas senadores, os nossos colegas deputados federais, manifestando ao ministro que essa obra é uma obra importante, é uma obra que nós aguardamos há muito tempo. E fizemos um histórico para o ministro, que está recentemente no Ministério dos Transportes. Esta obra é uma obra que consta do PAC e do orçamento desde 2010. A sua primeira etapa, que liga o município de Viana ao município de Marechal Floriano, na localidade de Vitor Hugo, já foi até licitada. Está em vias de ser aberto e ser assinado, não apenas a licitação, mas o contrato. Só não foi feito porque o DENIT está em greve. Então, como explicar uma obra que faz parte do compromisso, enfim, do governo federal com os capixabas? O meu Estado tem contribuído muito com o desenvolvimento nacional e merece esse reconhecimento por parte do governo federal. Não faz sentido nós alterarmos a regra do jogo. Nós aguardamos por essa obra há alguns anos. Há alguns anos que a bancada federal luta em favor desse empreendimento e desse investimento. Por isso mesmo, conseguimos incluir no PAC em 2010. E agora o governo anuncia uma modelagem em que a obra será financiada com recursos públicos do contribuinte capixaba e brasileiro e ainda assim será pedagiada. É essa, senhor presidente, a manifestação que faço, não apenas de protesto, mas faço manifestação de confiança e de esperança que o governo federal, que a presidente Dilma, que o ministro César Borges possa pensar e refletir sobre essas questões e que o Espírito Santo possa ser reconhecido pelo valor da sua gente, reconhecido pela contribuição que nós temos dado ao desenvolvimento econômico e social. É hora do governo federal reparar os passivos que tem com a infraestrutura capixaba. É hora do governo federal reconhecer o valor do capixaba. É hora do governo federal cumprir com os seus compromissos com os capixabas e realizar essas obras como foi acordado, como foi programado, enfim, com recursos financiados pelo Orçamento Geral da União, até porque são recursos que constam do orçamento desde 2010. É o protesto que faço
mas um protesto carregado de expectativa e de esperança. Expectativa, esperança e confiança que o governo federal possa, ao fim e ao cabo, fazer uma reflexão e nós possamos alterar o rumo desta proposta, que é uma proposta que não tem nenhuma chance de dar certo em solo capixaba. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.